Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricardo, sou professor de História da Arte e sou o responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Agora, com a lição número 11. Realismo. Vamos lá? Neste vídeo, você verá o contexto de meados do século XIX, quando nasce o realismo na literatura e na pintura, a obra de Jean-François Millet e Gustave Courbet, além de uma última reflexão sobre o realismo e o figurativismo. Mas qual a importância desse conteúdo todo? Olha, o realismo traz para a história da humanidade uma preocupação com a dimensão social, com a desigualdade social, com a arte e a literatura engajada na preocupação de denunciar essas mazelas da sociedade moderna. Então, o que deve interessar a você e a mim é justamente essa questão. Até que ponto nós, aqui no começo do século XXI, estamos de fato preocupados com essa dimensão das desigualdades sociais. Estamos à espera de que o sistema econômico por si só vá resolver isso? Nosso cotidiano, da manhã até a noite, acolhe alguma ação no sentido de diminuir essas desigualdades? Esse é um ponto interessante. A gente dorme, acorda, vive e trabalha indiferente a isso? Então, esse é um ponto interessante, porque o realismo começa como uma reação ao romantismo, mas deixa essa preocupação à posteridade e um desafio. Bom, chega de papo e vamos à aula. Bom, o realismo surge como uma estética em oposição ao romantismo. Nas artes plásticas e na literatura, há uma certa saturação do público e dos artistas com a repetição da temática, da abordagem da escola anterior. Só que também assim, não há uma sucessão linear, né? Vamos pensar assim, o neoclássico da morte heróica, dos grandes valores da pátria, ele é forte no final do século XVIII e começo do século XIX, quando já existe o romantismo em oposição a esta racionalidade toda, como nós vimos na aula passada. O realismo vai conviver, por sua vez, com as produções do romantismo. Mas nós estamos falando aqui de momentos de predomínio, né? O realismo surge no meio do século XIX. E na literatura, por exemplo, havia assim um predomínio muito grande daquele romance do tipo capa-espada, Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo. Era um sucesso enorme, novelesco, né? Alexandre Dumas. E o realismo vai focar o dia a dia, o cotidiano, as instituições, o aqui e agora. Por exemplo, como Gustave Flaubert, grande escritor francês, que escreve Madame Bovary e coloca em evidência as relações afetuosas dentro da instituição do casamento, né? Isso vai acontecer na literatura portuguesa também. Agora,
Nas artes plásticas, na pintura, que é o nosso segmento aqui, os grandes destaques da pintura realista são o Jean-François Millet e Gustave Courbet. Esses dois, eles acabam iniciando uma abordagem da realidade que é focada no dia a dia dos trabalhadores, mais o Millet do que o Courbet, tá? E na colocação do camponês, do operário, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, anônimo em grandes composições. Inclusive, esse momento das artes plásticas tem uma associação muito grande com a movimentação política, né? Por exemplo, o Gustave Courbet era muito amigo dos líderes das rebeliões que ocorreram na França em meados do século XIX, que mais tarde a gente vai chamar de anarquismo, socialismo e marxismo, né? O livro do Marx, por exemplo, é de 1848, famoso o Manifesto do Partido Comunista, quando esses dois pintores estão pintando, né, estão produzindo. Mas, assim, vou pegar o caso do Millet. Jean-François Millet, ele era filho de agricultores enriquecidos, né? Não era um sem terra. E foi estudar a arte na Academia de Belas Artes de Paris. E na sua memória infantil existia muito forte o cotidiano do campo. Então, uma das suas telas mais famosas diz respeito a um momento em que era muito comum na sua infância a avó chamar ele e sua irmã para a reza, assim, do finalzinho do dia, quando o sol está caindo, é o Ângelus. E ele produz uma tela com esse nome, que é das mais famosas, a gente vai ver na sequência, né? Não é ali propriamente uma denúncia do trabalho pesado no campo, né? É mais uma reminiscência da sua memória prazerosa da infância. Mas camponeses, o trabalho de ceifar, de colher, estão muito presentes na obra dele, né? Já o nosso amigo Gustave Courbet, ele tem uma vida assim, muito mais agitada, né? Ele nasceu na fronteira ali da França com a Suíça, de uma família que produzia vinho. Então você tem lá a plantação da uva, um vinhateiro, né? Então não era uma família pobre também. Então ele tinha uma convivência muito forte com a rebelião anticapitalista do século XIX. Por conta disso, ele participou da Comuna de Paris em 1871 e foi preso, pegou 6 meses de cadeia. No movimento, ele foi responsabilizado e assumiu a autoria de ter derrubado um monumento em homenagem que existia lá, em homenagem ao imperador Napoleão III, né? Tipo de Black Bloc que sai destruindo tudo, né? E aí, inclusive, foi condenado a pagar, ele fugiu, foi para a Suíça, ali próximo da cidade natal dele, depois da fronteira. Ali ele pegou um reumatismo, ali ele ficou sabendo que o filho morreu, ali ele tentou se tratar do alcoolismo, né? E continuou bebendo e morreu de cirrose. Uma morte assim que parece dos poetas malditos do romantismo, né? Mas a sua rebelião toda não é a marca principal na sua obra, né? Não é. A não ser como um pintor, um produtor de cultura que está em oposição à instituição da academia, aí sim, né? Os seus modelos não eram anatômicos, o seu desenho não era aquele que o neoclássico preconizava, as suas mulheres eram feias e tão realistas, vamos pensar assim, né? E por conta disso ele teve certa dificuldade, né, de apresentar a sua obra. Agora, a obra em si mostra uma variedade muito grande de temas. Existem duas telas apenas, uma sobre cortadores de pedra,
outra sobre mulheres peneirando trigo, uma terceira sobre uma mulher descansando no intervalo de um trabalho de fiadora, mas fora isso, a temática dele vai para muitos outros segmentos, né? Essa é uma curiosidade interessante. Quem faz esse alerta é uma das maiores autoridades da obra de Courbet, que é o historiador brasileiro Georges Colli. É uma autoridade mundial, né? Ele tem um livro em francês sobre Gustave Courbet, em que ele diz assim, olha, a rebeldia dele não está na obra, né? A obra dele é meio voltada a uma meditação sobre, diz o professor brasileiro, Colli, sobre a estrutura da natureza, sobre a gênese da natureza. E a gente vai ver um pouco das duas coisas, né? Um pouco das duas coisas ao analisar a obra. Bom, mas chega de teoria, e esse é o momento em que nós vamos à obra. Vamos começar pela tela Ângelus, de Jean-François Millet, hoje pertencente ao Museu d'Orsay de Paris. Em primeiro plano, vemos recortada pela luminosidade ao fundo a figura de dois camponeses trajados como trabalhadores do campo em postura de prece. Ele segurando seu chapéu, ela com as mãos em devoção, abandonando os instrumentos de trabalho, como a carriola com os sacos de batata e o rastelo fincado no chão. Veja que aqui é o momento da oração do finalzinho do dia, dá para ver lá ao fundo a ponta da torre de uma igreja. Há quem diga que é uma tela muito estilizada, uma beleza, uma pobreza estilizada. Enfim, aqui temos também as coletoras de restolhos de Millet, também pertencente ao Museu d'Orsay, em que novamente em primeiro plano, de forma agigantada, com o rosto, como na tela anterior, voltada para o chão, né? Só que agora não é um momento de oração, né? É um momento em que as pessoas mais pobres aproveitam a colheita para pegar o que sobrou da colheita comercial que se vê ao fundo. Veja o capataz a cavalo lá no fundo, grandes montanhas de colheita dessa empresa, dessa fazenda empresarial, e há permissão para elas entrarem, pegar essas coisinhas que sobram no chão, né, que os coletores oficiais não conseguiram pegar. É uma demonstração de pobreza e riqueza ao mesmo tempo. Os britadores de pedra, do Courbet, mostram um jovem em torno dos 18 anos e um velho num trabalho que é um trabalho que é usado como castigo para presidiário, né? E ele é muito jovem para carregar esse menino à esquerda, tanto peso, assim como o senhorzinho aí à direita é muito idoso para um trabalho tão brutal. Se você comparar com o Ângelus do Millet, as figuras do Millet são encantadoras, dignificadas, e as figuras do Courbet parecem assim mais estressadas pelo trabalho. O Courbet também fez uma tela grandiosa em homenagem à ideia da produção da arte, o ateliê do artista. Ao centro um autorretrato e a modelo esperando seu momento de ser inserida. À direita você tem o Baudelaire e à esquerda são todos os elementos que lembram a vida cotidiana, enquanto à direita os elementos da criatividade. Moças à beira do Sena, do rio Sena, de Courbet, foi um escândalo, porque a mocinha está de trajes íntimos, que para nós hoje em dia é difícil de identificar. Ela está com a roupa de baixo, deitada sobre o vestido, olhando para um observador que provavelmente é um homem, porque lá na canoa existe um chapéu de homem. Então esse olhar meio maroto, meio sugestivo, levou o Courbet a receber uma saraivada de críticas.
é obsceno. Há uma outra tela voltada ao trabalho que é peneirando trigo. A sua esposa e sua cunhada com o seu filho que serviram para fazer, que posaram, né, para ele fazer essa tela mais uma vez, do efeito do trabalho sobre o corpo humano, distorcendo o corpo, né? Isso é muito próprio dessa pintura engajada, dessa pintura levada a retratar a realidade, o realismo social, que não resume toda a obra do Courbet. Depois de tantas lições, uma breve comparação. Esta tela, o juramento dos Horácios, você viu lá na aula 9 do neoclassicismo. A arte neoclássica tem o predomínio das linhas sobre as cores. Na aula 10, no romantismo, você viu telas como essa, a do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, em que os campos cromáticos explodem e a linha desaparece. Na aula de hoje, do realismo, você percebe o que? Há mais predomínio da linha ou da cor? Há, na verdade, um equilíbrio entre as cores e a força das linhas. Aqui dá para você perceber mais claramente esta comparação. Longe de ser uma regra geral e definitiva, essa associação de linhas e cores é apenas uma dica nesse curso introdutório para você perceber as formas variadas e pelas quais elas se associam. Gente, a aula acabou. Agora nós vamos para aquele segmento do papo na cantina, o papo no boteco. Olha, e é um segmento onde você pode ficar mais à vontade, onde vai ter o metabolismo da aprendizagem, né? Bom, tem uma coisinha que precisava ser acrescentada lá. Aquelas últimas imagens de neoclássico da aula 9 e do romantismo da aula 10 e dessa lição de agora, elas todas são figurativistas. Então é preciso conceitualmente, um conceito básico, né, diferenciar a palavra realismo do seu sentido de senso comum, né? Realismo não é apenas aquilo que se aproxima da realidade objetiva, né? Na história da arte é essa escola de meados do século XIX. No entanto, quando você quer se referir a uma escultura ou pintura que de alguma forma tem uma relação com a realidade concreta, a palavra correta é figurativismo. Então, desde a pré-história até a arte moderna, a arte é figurativista, no sentido de que retrata ou tem como referência, distorcendo ou não, de uma forma diferente, de um estilo diferente, mas sempre tem como referência a figura que está no campo visual, a realidade visual. Então, a arte é figurativista da pré-história em diante, uma pequena exceção no finalzinho da pré-história, que é um período abstrato após o Neolítico, né? Mas você tem, assim, lá na Idade Média, por exemplo, é uma arte que evoca, mas tem uma referência a uma figura visual. No Renascimento, a referência é ainda mais explícita, né? Aprofundada com a perspectiva. No Romantismo, é feito de forma diferente. Até o impressionismo ainda é figurativista. O Van Gogh, com toda a distorção da cor e da forma, é figurativista. Até chegar à arte abstrata, que rompe com o figurativo, ainda assim com algumas nuances assim, de figuras, né? De fato, a arte mais pura, em termos de não ser figurativista, é a arte do concretismo, correto? Bom, feito esta observação técnica, né?
Falta apenas uma indicação que eu gostaria de fazer para terminar aqui o nosso vídeo, que é o seguinte. O Colbert ele vai muito além da ideia de realismo como realismo social e de rebeldia, embora ele tenha se empenhado nisso na sua vida pessoal, política e tudo mais, né? Existem obras extremamente polêmicas, eu coloquei uma aí sobre as moças à beira do Sena, mas teve uma muito maior, que foi feita sobre encomenda de um sultão da Turquia. Você imagina o que o cara encomendou. A obra passou por várias mãos assim, bastante famosas, né? E eu nem coloquei aqui porque acho que não caberia numa introdução à arte, né? Mas se você tiver curiosidade, vai lá buscar, chama A Origem do Mundo. O fato é que há uma outra obra polêmica que eu comento sim, referente à sexualidade, chama-se O Sonho. É uma obra do Colbert em que ele retrata o homossexualismo feminino. E isso faz parte de um texto que eu escrevi para o meu livro que se chama, eu vou pegar aqui, Fantasia e Perversão. É o terceiro volume da série que eu escrevi, As Melhores Histórias da Arte. E aí eu comento, deixa eu mostrar aqui, Portinari, Picasso, Michelangelo e mais além de várias outras, né, Rubens, que tratam dessa temática naquele método de analisar, fazer a leitura da imagem, da sua composição, das suas linhas, das suas cores, fazer a leitura do passado de imagens, né, chamada iconografia, que estava no repertório do pintor, e também entrar nesse mundo das emoções, não como uma obra que ilustra um conceito, mas uma obra que expressa uma situação emocional do pintor e que diz muito fundo, diz respeito a nós hoje em dia, né? Então tem essa obra que eu queria deixar como uma solução de aprofundamento, né, para os temas que foram aqui tratados. Chama-se, portanto, Fantasia e Perversão, As Melhores Histórias da Arte, parte 3. Lembrando que o conceito de perversão aqui, no livro, é extremamente debatido, né? No sentido que foi usado no século XIX para excluir aquilo que e condenar, né? Às vezes até medicalizar, né? Criminalizar situações emocionais, sexuais, que não correspondiam a uma moral machista, uma moral conservadora da época, que se usa até hoje em dia. Então, eu queria deixar essa dica de leitura aqui. Beleza? Muito obrigado pela atenção e agradeço aqui a participação, os e-mails mandados, os comentários. Muito obrigado. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Valeu!